E aí, Nute? Boa noite. O pessoal que tá entrando aí, boa noite. Achou o material? Acho que o link não tava dando certo, 5 horas na hora que eu coloquei. O material tá na bio, tá? Podem fazer o download. É o capítulo completo do meu material em PDF. É o capítulo 14. Então, do mesmo jeito que tá lá no material, eu coloquei para vocês baixarem o capítulo completo. E tem as questões no final, tá? Pretendo fazer pelo menos umas 15. Que eu vou passar a parte teórica também, tá? O material tem 26 questões e tem um gabarito aí. Acho que pelo menos umas 10, 15 a gente consegue fazer. Tá? Rayane e o Clean 24 horas. E aí, Nandinho? Diego. Um pouquinho atrasado, né? Só. Gente, na última live a gente fez qual assunto? Eu já nem lembro mais qual foi o assunto da última live. Eu acho que foi... Não sei se foi dívida ativa. Enfim. Encerramos o ciclo passado já com questões, tá? Ah, sim, eu tava fazendo live com os simulados inéditos, né? Acho que eu fiz umas 3 lives fazendo uma campanha aí com relação ao meu pacote de simulados inéditos de 2020, de orçamento, tá? Quem adquiriu esse pacote aí, eu já tô indo pro 6º simulado já. São 6, tá? O 6º simulado vai ser publicado na próxima semana. Mas o acesso fica garantido no Drive, você pode pegar depois, lá na frente. Você fica aí com ele salvo, tá bom? Hoje eu escolhi, gente, pra live, um assunto que não é cobrado em todas as provas, tá? E quando cai, derruba muita gente. Porque é um assunto chatinho, que nem todo mundo gosta de estudar, que é conta única do Tesouro, tá? Então, assim, vocês vão ver que a lógica, ela é simples. Mas nós temos diversas exceções em portarias, em decretos alternativos. Algumas atualizações foram feitas em 2001, em 2013. Então é meio que bagunçado esse assunto, né? Você não consegue achar ele numa lei só. E até para filtrar questões, tá? Você não tem muitas questões de conta única do Tesouro. E quando tem, às vezes elas abordam alguns assuntos específicos de contabilidade pública, tá? Porque ele mexe com o plano de contas. Então essas questões de plano de contas a gente vai deixar de lado, porque, né, extrapola a alçada aí de AFO, tá certo? Isso aí é o pessoal da contabilidade pública. Mas assim, eu vou dar uns toques para vocês do que vocês precisam pelo menos saber com relação ao plano de contas, tá certo? Samuel, Lívio, todo mundo com material aí, gente? Ó, material de vocês eu coloquei, é o capítulo 14 do meu curso completo em PDF, tá certo? Capítulo 14 é Conta Única do Tesouro. Então eu coloquei aí pra vocês o material tal qual está no meu curso em PDF. Eu só fiz ir lá na pasta que eu compartilho com a galera, né? Peguei o capítulo 14 e coloquei aí gratuitamente para vocês baixarem e estudarem, tá? Ele tá todo atualizadinho. Passei o olho nele, inclusive ontem, para dar umas para dar um tapa no visual dele, né? Para deixar mais bonitinho aí pra live. Mas ele tá todo atualizado, tá certo? O que talvez não esteja atualizado é que eu não coloquei nenhuma questão de 2020 nesse material. Não tive tempo ainda de filtrar. Mas em breve eu vou atualizando pro pessoal que adquire o meu material, tá? Inspira. O material tá na bio do meu Instagram. Tu clica na bio, né? Vai abrir o Linktree. Aí o primeiro link tem assim, live do dia 10, né? Que é hoje. Tu clica no link e já vai abrir o PDF, tá? É ideal é bom que você abra, sei lá, no computador, né? Tem gente que imprime antes da live. Eu sempre coloco o material mais cedo, tá? Hoje eu coloquei o material por volta de 4h30, 5 da tarde, tá bom? Se não tiver como acompanhar, essa live vai ficar salva no Instagram até amanhã, né? E eu já coloco ela hoje mesmo no YouTube. E lá no YouTube eu coloco direitinho, com a descrição do vídeo, coloco o link do material para vocês baixarem, tá certo? Todas as lives que eu tô fazendo aqui estão indo, além pro IGTV, estão indo também pro YouTube, tá bom? Então vamos lá. Começar aí a brincar com conta única do Tesouro, tá certo? Então,
por onde começar esse assunto de conta única do Tesouro? Primeiro, a gente vai pensar no princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria, tá? Então, o fundamento legal disso, tudo começa, né? O jogo começa com a Constituição Federal, no artigo 164, parágrafo 3º. Vou transcrever para vocês, tá? Artigo 164, parágrafo 3º da Constituição diz o seguinte: as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central e a dos estados, do DF, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público que não sejam da União vão ser depositados em outras agências, né, por empresas por ele controladas ou até mesmo por bancos, instituições financeiras privadas, tá? Então, gente, deixa frisado que essa aula é conta única do Tesouro, né, da União. Conta única do Tesouro da União. Lembrando que estados, DF, municípios, né, eles podem ter as suas contas centralizadas em outra instituição financeira. Então a aula hoje é só sobre as contas da União, tá certo? Então, pela regra do artigo 164, parágrafo 3º, né, todas as disponibilidades de caixa do governo serão depositadas em conta única, que é a chamada conta única do Tesouro, tá certo? Vedada qualquer criação de outros tipos de conta para separar o orçamento da União. Tá? O que a gente vai ter é algumas exceções daqui a pouco, tá? Essas exceções, na verdade, elas vão trabalhar com algumas contas especiais, tá? Então há algumas exceções elencadas na legislação que vão, né, meio que quebrar essa regra da conta única do Tesouro, tá certo? Mas a regra geral, artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, princípio da unidade de caixa ou de tesouraria, tá? Então lembre-se, é um princípio e é um assunto isolado, tá certo? A Lei 4.320, ela também reforça o princípio da unidade de caixa, tá certo? Olha lá, no artigo 56, olha o que é que a 4.320 traz. Lembrando, gente, que eu estou trazendo todos os instrumentos, tá? Já falei da Constituição Federal, vou puxar a Lei 4.320, daqui a pouco eu vou para o Decreto 93872, vamos ter portarias da Secretaria do Tesouro, enfim, portaria da Receita Federal, então eu estou trazendo tudo, até os manuais, o que tiver nos manuais está tudo aí no material, tá? No artigo 56 da Lei 4.320 diz o seguinte: o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria. Aí vocês anotem, né? Princípio da unidade de tesouraria é sinônimo ao princípio da unidade de caixa. Aí vem a regra, né? Vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Quando ele fala caixas especiais, gente, é como se ele estivesse dizendo assim: vedada a criação de outras contas, tá? Ou seja, só pode ter uma conta única. O que a gente vai ter como exceção são algumas situações, são algumas contas especiais que, dependendo do tipo, elas vão ficar apartadas dessa conta única, tá? A gente vai já para o material para saber quais são essas exceções. O que eu quero que vocês tomem cuidado, que muitos alunos confundem, é o seguinte: no material de vocês, se vocês pegarem aí na página 4, vocês vão ver o seguinte, que também está na Constituição Federal. Olha aí. As disponibilidades do regime de previdência, seja regime geral ou regime próprio de previdência social dos servidores públicos, né, ficarão registradas em conta separada. Gente, quem tiver com material, tiver como anotar, onde tem aí conta separada, você puxa uma setinha e coloca assim. É uma espécie de subconta, gente. Não é outra conta única só para as receitas dos regimes gerais e regime próprio, não. É como se fosse uma espécie de subconta específica para os regimes de previdência, tá certo? Então, eu falo isso por quê? Porque CESP adora brincar com isso daí, tá certo? Então, onde tem conta separada na Constituição Federal para os regimes de previdência, você vai colocar assim, é uma espécie de subconta, que eu já coloquei aí no material para vocês, tá certo? Que é específica para a previdência. A conta única, ela é mantida no Banco Central, né, administrada aí pela Secretaria do Tesouro Nacional, que tem como órgão, como é que eu posso... Porque assim, a conta ela é do Banco Central, ela é gerida pela Secretaria do Tesouro Nacional, tá? E tem um agente financeiro responsável pela gestão daquele dinheiro que vai ser o Banco do Brasil. Mas isso é regra. Lembrando que o Ministério da Fazenda, ele pode, né,
permitir outras instituições a operarem, Caixa Econômica, enfim, vai ser competência do Ministério da Fazenda elencar outros órgãos responsáveis por administrar esse dinheiro público, tá certo? Lá na conta única. Mas assim, a conta única de titularidade do Banco Central, tá bom? Bem, já falei da Constituição Federal, já trouxe o artigo 56 da Lei 4.320 e agora a gente vai para o decreto 93872, de 86, esse decreto, tá? Olha o que é que o decreto traz. Artigo 1º, logo de cara, para começar. A realização da receita e da despesa da União far-se-á por via bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria. Puxa uma seta e coloca conta única do Tesouro, tá certo? Então, gente, eu trouxe Constituição Federal, legislação infraconstitucional, né? Trouxe a Lei 4.320 e trouxe o decreto 93872 de 86, tá certo? Então, qual é a regra que vocês vão levar para a prova, tá? Se quiser, anota aí no material. A conta única do Tesouro, ela é depositada onde? Banco Central. Quem é o órgão responsável pela gestão desses recursos? Secretaria do Tesouro Nacional. Quem é o agente operacional que vai operacionalizar esse dinheiro, né, dentro da sua instituição? Banco do Brasil ou outro que o Ministério da Fazenda faça a definição, a descrição de que outro pode ser, seja Caixa Econômica Federal ou outra instituição. Lembrando que o agente operacional, né, que vai operacionalizar isso, em regra, é o Banco do Brasil. Se você pegar o artigo 2º do decreto 93872, ele vai deixar bem claro, é no Banco do Brasil. Mas outras instituições podem ser designadas mediante quem? Instituição de quem? Do Ministério da Fazenda, tá bom? Cuidado, as bancas adoram confundir, tá? Ministério da Economia, inventa outro ministério aí, Ministério da Fazenda, tá certo? No material de vocês, já vimos toda a regra. Vamos agora para as exceções, tá certo? E aí, Rio, atrasado, hein? As exceções, gente, no material de vocês estão na página 4 também, tópico 2, tá certo? Nós temos aí as finalidades da conta única, é uma parte bem doutrinária, usei aí a doutrina de Paludo, Giacomoni e do livro do Giovanni Pacelli. Mas vamos de cara para as exceções, tá? Que a regra a gente já viu. As exceções é o seguinte, lembrando, quem é que pode usar conta única do Tesouro, né? São os órgãos e entidades da administração pública federal, lembrando que eu estou falando conta única do Tesouro Nacional, do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Porventura, o Ministério da Fazenda, né, pode aí autorizar, mediante essa conta única, também ser utilizada por alguma instituição do setor privado que faça um convênio, né, autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, tá certo? Então anotem aí no material de vocês. Olha, eu até coloquei aí, ó. Podem ser incorporadas na modalidade online, tá certo? Ou seja, pode usar a conta única do Tesouro pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do CIAF por meio de termo técnico de cooperação, firmado com quem? Com a Secretaria do Tesouro Nacional. A operacionalização da conta única é efetuada por meio de documentos registrados no CIAF. Então, gente, a regra é, quem é que utiliza o CIAF na modalidade online? São os órgãos e entidades do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, tá certo? E, porventura, alguma entidade, né, algum órgão, alguma instituição do setor privado que faça aí um acordo de cooperação técnica com a Secretaria do Tesouro Nacional. Porque se ele fizer esse acordo, ele passa a utilizar o CIAF. E se ele passa a utilizar o CIAF, ele vai também poder contar aí com a conta única do Tesouro, tá certo? Então temos mais outra exceção aí. Não temos só órgãos públicos aí envolvidos com CIAF e conta única do Tesouro não, tá? O Rio perguntou, professor, CESP costuma pedir esse assunto? Olha, ela costuma, para técnico nem tanto. Eu vejo mais assim, para analista, auditor, ou então assim,
Cargos de tribunais de contas, em que geralmente os editais de AFO eles vêm um pouquinho mais pesado. Então, conta única do Tesouro, ele vem, tá certo? E detalhe, conta única do Tesouro, gente, não é aquele tipo de assunto que eu posso dizer que vem subentendido, não, tá? Ele só pode ser cobrado se vier lá no seu edital. Conta única do Tesouro. Agora, reparem o seguinte, às vezes a conta única do Tesouro, ela tá elencada lá na prova de contabilidade pública. E quem faz, por exemplo, analista judiciário, área administrativa, alguns editais trazem contabilidade pública. Então, alguns alunos não estudam a parte de conta única do Tesouro na parte de AFO, acabam deixando contabilidade pública para lá porque não entende muito. Assim, não entendo essa matéria não, é muito difícil, eu vou estudar só por questão, vou estudar por revisão. E esquecem que lá em contabilidade pública pode ser cobrado conta única do Tesouro, tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Eu já vi muito aluno bom perder questão disso por não estudar essa parte da contabilidade pública, tá certo? Ficou claro aí? Tua dúvida, Rio? Gente, localizem logo no material de vocês aí as exceções que estão na página 4. Tem um quadrinho bonitinho, tá? Eu vou só ajeitar aqui a janela rapidinho porque começou a chover. Sai daí, não! De volta. Pronto, vamos lá. Vamos para as exceções. Quais são as exceções com relação à utilização da conta única do Tesouro? Coloquei aí, vou passar conforme está no material de vocês, tá? As contas das unidades gestoras situadas em local onde não é possível utilizar o CIAF. Ou seja, são aquelas gestoras, por exemplo, como embaixadas, tá? As embaixadas que ficam no exterior. Elas não vão utilizar o CIAF na modalidade online. Elas podem utilizar, por exemplo, o CIAF na modalidade offline, tá certo? Então, essas contas, tanto que embaixo eu já coloquei para vocês, né? As contas em moeda estrangeira, tá certo? Então, uma exceção meio que puxa a outra. Quando elas utilizam o CIAF no modo offline, elas também são exceções a esse princípio aí da unidade de caixa, tá? Pode ser feita uma repartiçãozinha aí da conta única do Tesouro, tá certo? Outra exceção, as contas para situações especiais, mediante autorização específica do Ministério da Fazenda. Gente, já começa a memorizar isso, tá? Sempre que falar de conta única do Tesouro, as exceções, as autorizações para outras entidades operarem com conta única do Tesouro, vai ser sempre o Ministério da Fazenda, tá certo? Tá sem som? Gente, tá sem som aí? Me avisem aí, porque senão eu nem continuo aqui. Avisem aí rapidinho no chat se tá sem som. Gente, eu acho que é só o teu, viu, Helder? Porque tá todo mundo ouvindo aí. Olha eu derramando água, ficando pela boca para baixo. Outra exceção, tá ok, né? Outra exceção, as contas das empresas estatais independentes. Lembra, gente, que eu falei lá para vocês, quem é que utiliza CIAF na modalidade online e por tabela vai usar a conta única do Tesouro? São os órgãos e entidades, né, autarquias, fundações públicas e fundos pertencentes ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social. Lembrando que as estatais independentes, elas vão integrar o orçamento de investimento. Então, uma coisa puxa a outra, tá certo? Então, vejam aí. As contas das empresas estatais independentes que integram apenas o orçamento de investimento das estatais. Ou seja, eles não vão utilizar o CIAF e logo, porventura, vai ser uma regra aí a utilização da conta única do Tesouro, tá? Lembrem-se, orçamento de investimento vai remeter a estatal independente que não vai utilizar a conta única do Tesouro. Essa cai bastante em prova, a próxima, tá? Contas de suprimento de fundos. Essa também é uma exceção ao regime de caixa, o regime de tesouraria, né? Unidade de caixa e unidade de tesouraria, tá certo? Lembrando, a gente tem essas exceções que vão ser operacionalizadas, por exemplo, por cartão corporativo, contas tipo B. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas, tá?
Contas de fomento, essa quando cai muita gente esquece, tá certo? As contas de fomento são utilizadas por unidade gestora para movimentação de recursos vinculados a operações oficiais de crédito. Contas de execução de programas sociais, já vi uma questão cobrando, misturando aí as definições entre conta de fomento e conta de programas sociais, tá? Para mim foi uma das questões mais difíceis que envolvem as exceções. Porque a regra para a prova é você saber quais são as exceções. Aí eu já vi uma questão que, tipo, colocava o conceito de conta de fomento e trocava por conta de programas sociais. E contas de recursos de apoio à pesquisa, utilizadas em caráter excepcional, exclusivamente para movimentação por meio de cartão corporativo, de recursos concedidos a pessoas físicas para a realização de pesquisas. Então, gente, vocês têm todas as exceções no que diz respeito à conta única do Tesouro, tá bom? Gente, alguma dúvida até aqui? Pessoal que chegou depois, o Raif, Renato. Lei seca todo dia. Podemos continuar? Alguém aí não está com o material, tá voando, tá perdido? Se não temos dúvida, continuamos. Um texto também que cai bastante em prova, que às vezes as bancas não colocam no edital, tá? Decretos específicos elas não colocam, mas elas acabam cobrando o texto de determinados artigos, tá certo? Eu vou trazer para vocês o artigo 1º e o parágrafo único da medida provisória número 2170 de 2001. Presta atenção. Os recursos financeiros de todas as fontes de receitas da União e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive fundos por elas administrados, serão depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da Conta Única do Tesouro Nacional. Ou seja, trouxe a regra, princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria. Olha o parágrafo único. Nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação financeira pelo sistema de caixa único da Conta do Tesouro Nacional, os recursos poderão, excepcionalmente, a critério de quem? Do Ministro de Estado da Fazenda. Olha o que eu sempre falo para vocês. Ministério da Fazenda. Coloquem ele como o top dos tops aí com relação à conta única do Tesouro. Se você tiver com dúvida em algum ministério, chute Ministério da Fazenda, tá? Sempre vai ser ele. A ser depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então, gente, pensem que Decreto 93872, ele diz no artigo 2º, né, um decreto de 86, ele fala só Banco do Brasil. Aí já temos aqui uma medida provisória de 2001, que já inclui a Caixa Econômica Federal, podendo também ser outra instituição autorizada por quem? Pelo Ministro de Estado da Fazenda. Lembrem-se, a regra é, o agente operacional é o Banco do Brasil, podendo ser outro a critério do Ministro da Fazenda, Ministério da Fazenda, tá certo? Então estou trazendo tudo onde tem conta do Tesouro Nacional, em todas as legislações, para vocês não ficarem sem nenhuma exceção, tá bom? Decreto-Lei 200 de 67 também trabalha com conta única do Tesouro. Artigo 92, se você quiser anotar, tá? Não vou transcrever aqui para vocês porque ele meio que repete a definição do princípio, repete o 164, parágrafo 3º da Constituição. Então eu só tô mostrando para vocês todas as legislações específicas, tá certo? Vamos agora, gente, falar sobre o encerramento das contas. Lembrando, gente, fiquem até o final que a gente vai resolver questões sobre conta única do Tesouro, tá? No material de vocês temos aí 26 questões, pretendo fazer pelo menos umas 15 aqui, tá bom? Gente, qual é a regra para encerramento das contas específicas, tá certo? Lembrando que conta única do Tesouro não encerra, né? O dinheiro tá sempre lá. Eu tô falando de contas específicas, daquelas contas especiais. Tá certo? Ou seja, são aquelas contas que fogem à regra, tá certo? A regra se você tem uma conta específica, naqueles casos especiais, sem movimentação há mais de 90 dias, aí a unidade gestora vai dar procedimento para encerramento daquela conta.
Ressalvada se aquela conta especial for uma conta para tipo B, tá? As contas tipo B, né, que são aquelas exceções lá para suprimento de fundos, aquele pessoal que não usa o cartão corporativo, essas bastam ficar por inatividade por 60 dias, tá? Tá tudo aí no material de vocês, tá? 90 dias para as demais contas especiais, né? Inatividade por mais de 90 dias. E nos casos das contas tipo B, que envolve aí suprimento de fundos, né, o pessoal que não usa o cartão corporativo, 60 dias de inatividade ou mais, você já pode dar, né, o encerramento das contas, tá certo? Feito pelas próprias unidades gestoras que vão fazer a baixa lá dentro do CIAF. Lembrando que quem trabalha com o CIAF online, né, vai ter que dar a baixa também. Gente, temos na conta única do Tesouro as subcontas, tá certo? Antes de falar de subcontas, vamos se localizar no material para saber em que ponto da aula a gente está. Já vimos o tópico 1, que são as regras, princípio, parte constitucional, Lei 4.320, Decreto 93.872. Então, tópico 1 do material, conceitos, a gente já viu. Tópico 2, que são as finalidades e as exceções, acabamos de ver, tá? Gente, na página 5 de vocês eu trago um esqueminha bom, tá? Um esqueminha massa para vocês memorizarem, ó. Preste atenção. Movimentam ou operacionalizam a conta única quem? As unidades gestoras, o Banco Central, o Banco do Brasil e a Secretaria do Tesouro Nacional. E, eventualmente, as pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do CIAF mediante termo de cooperação técnica firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional. Lembrem-se, gente, que o órgão responsável pela conta única do Tesouro é a Secretaria do Tesouro Nacional, de titularidade do Banco Central, operacionalizada por agentes financeiros, que a regra é o Banco do Brasil, mas pode ser outra a critério do ministro da Fazenda, tá certo? Segunda observação da página 5. Todo e qualquer débito na conta única somente é realizado com a autorização de quem, gente? Do órgão responsável. Quem é o órgão responsável? Secretaria do Tesouro Nacional. E, por último, a instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional prevê que em situações excepcionais o agente financeiro poderá não ser o Banco do Brasil, tá vendo? Que eu sempre repeti aqui desde o começo da aula. Mais outro a ser designado pelo Ministério da Fazenda e especificamente para a situação. Ou seja, o Ministério da Fazenda tem que dizer qual a situação específica em que vai ter outro agente financeiro responsável pela operacionalização dessa conta única, tá bom? Concurseiro atarefado, boa noite. Vamos agora falar sobre as aplicações. Essa aqui, gente, quando cai em prova, muita gente esquece, tá? Gente, esses recursos, né, que são receitas, ficam lá na conta única do Tesouro, eles podem ser aplicados, tá? Então, é igual o seu dinheirinho do banco. Você tem um dinheirinho no banco, você faz aplicação em poupança, em CDC, enfim, tem diversos tipos de aplicações, tá? Dinheiro público também pode ser aplicado. E eu trouxe aí no material de vocês, tá tudo na página 5, com relação às aplicações, tá certo? Vamos lá. Peguem o material de vocês. As aplicações, gente, elas podem ser de dois tipos, presta atenção. As aplicações podem ser feitas no mercado financeiro, tá? Lembrando que as empresas, né, as estatais, as empresas públicas, por exemplo, se elas fizerem a utilização de aplicação da conta única do Tesouro, ela vai obrigatoriamente fazer no mercado financeiro, tá? Ou pode ser feita a aplicação dentro da própria conta única do Tesouro, sem levar a mercado, tá? Presta atenção. As remunerações das aplicações financeiras que têm aplicação no mercado financeiro, elas entram como receita corrente patrimonial. Olha isso que é o manual técnico de orçamento que traz, tá? Já estou entrando nos manuais, já estamos aprofundando. Se a aplicação da conta única do Tesouro for feita dentro da própria conta única, ou seja, aquele dinheiro, né, vai gerar aplicação, vai gerar rendimento dentro da própria conta única,
vai ser gerada uma receita de capital, denominada outras receitas de capital. Manual técnico do orçamento. Então, recapitula aí, professor. Vamos lá. As aplicações da conta única do Tesouro podem ser de duas maneiras. Ou você vai aplicar no mercado financeiro, né? Uma regrinha aí levada para as empresas públicas, tá? Para as estatais. Vão aplicar no mercado financeiro. Lembrando, essas aplicações do mercado financeiro vão ingressar, né, nos cofres públicos, o rendimento, como receita patrimonial ou receita corrente, tá? Patrimonial, já estou falando da origem, tá certo? E se forem feitas dentro da própria conta única do Tesouro, aí, gente, vai ser caracterizada, né, essa remuneração da conta única, ela entra como receita de capital, na origem, outras receitas de capital. Gente, isso cai demais na prova de vocês. E no material de vocês está na página 6. Já coloquei um esqueminha bem bonitinho. Coloquei assim: remuneração das disponibilidades do Tesouro, ou seja, remuneração das disponibilidades da conta única. É receita de capital. Qual origem? Outras receitas de capital. Aplicação disponível aos órgãos e entidades, ou seja, é a remuneração de quando você faz a aplicação no mercado financeiro. Aí ela entra como receita corrente, tá certo? Tudo isso, gente, tá na página 5, tá certo? Essas aplicações, gente, elas podem ser feitas de duas maneiras. E aqui é tipo aprofundamento do aprofundamento do aprofundamento, tá certo? Isso aqui geralmente vai cair mais ou para contador, ou para prova que cai a contabilidade pública, ou seja, ou prova para auditor, tribunal de contas, enfim, tá? Não é comum cair não. Mas, nós, além dessas duas espécies de aplicação, quando a aplicação em si, ela acontece, ela pode ter um rendimento baseado numa aplicação diária, ou ela pode ter um rendimento baseado numa aplicação a prazo fixo. Se for uma aplicação diária, ela necessita de autorização em lei. Então já coloca aí. Para ser uma aplicação diária, ela necessita de autorização legislativa. Lembrando, gente, que quem vai fazer essas aplicações? As autarquias, as fundações públicas, os fundos, né, integrantes de quem? Do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, tá certo? Para fazer a aplicação a prazo fixo, você não precisa de autorização legislativa. Gente, leva isso para a prova. A aplicação diária, eu necessito de autorização legislativa. A aplicação a prazo fixo, eu não preciso de autorização legislativa. Basta que eu tenha recursos próprios para aplicar. Ou seja, tem que ter arrecadação de recursos próprios, tá certo? Então, isso não precisa de autorização legislativa. Gente, pelo amor de Deus, isso cai bastante prova. A gente vai fazer uma questãozinha específica sobre isso. Acho que foi uma questão CESP e uma da ESAF também, né? Finada ESAF, tá? Lembrando, gente, que... Lembra que lá no começo da aula eu falei pra vocês? Gente, quem é que utiliza o CIAF na modalidade online para efeito de conta única do Tesouro? Os órgãos integrantes da administração direta, né? Da administração indireta, autarquias, fundações públicas e fundos. E também que integram, né, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Agora, vocês tomem cuidado que a partir de 2013 foi permitido que empresas públicas ressalvadas as instituições financeiras, ou seja, as empresas públicas que não sejam instituições financeiras, elas podem aplicar na conta única do Tesouro. Elas podem fazer a aplicação da conta única. Então, gente, olha a regra. Quem é que pode fazer a aplicação da conta única do Tesouro? Administração direta, autarquia, fundação pública e os fundos, tá certo? Pertencente ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social. A partir de 2013, quem é que permite, gente, uma nova regra aí? Quem é que dá as regras do jogo para entrar uma nova instituição? A critério do Ministério da Fazenda, tá? Ou seja, a partir de 2013
foi permitido que as empresas públicas pudessem fazer aplicações financeiras da conta única do Tesouro. Agora, essas empresas públicas não podem ser as instituições financeiras, ou seja, são as empresas públicas, exceto as instituições financeiras, tá certo? Maria, obrigado! Comenta lá no YouTube também, viu? Porque esses comentários bonitinhos não aparecem no YouTube, gente. Aí vocês têm que repetir tudo que vocês botam aqui, vocês têm que estar lá no YouTube, tá? Divulga meu canal, gente. Tem tão pouquinha gente. Se fosse a Anitta, toda a vida eu falo, se fosse a Anitta, todo mundo tava lá meia-noite pra tacar o dedo lá no vídeo dela, né? Como é o meu, tem bem pouquinha gente. Gente, alguma dúvida com relação às aplicações? Temos aplicação a prazo fixo e aplicação diária. Aplicação diária necessita de autorização legislativa. Professor, vai enjoar de falar isso. É porque a gente vai fazer questão difícil sobre isso, tá? Aplicação diária precisa de autorização legislativa. Aplicação a prazo fixo não necessita de autorização legislativa. Basta que tenha recursos próprios arrecadados em caixa para você poder fazer esse tipo de aplicação. Muito bem, viu? Muito bem, Marlon. Muito bem. Eu gosto assim. Gente, essa live ia ser 9 horas, né? Só que eu vi que vai ter uma live da Cláudia Leite, 7h30, gente. Meu coração é carnaval, né? Então, eu tive que antecipar essa live por causa da Cláudia Leite. É o aniversário dela, 7h30. Então, eu tenho que bater os parabéns pra ela, tá? Ela tá me esperando. Por isso que eu antecipei. Mas minhas lives costumam ser 9 da noite, tá? Material de vocês, vamos passar o olho. Tópico 4, peguem aí, página 8 do material de vocês. Vamos fechar a conta única. Fechar não, né? Vamos, penúltimo tópico. Penúltimo tópico, vamos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que a LRF traz com relação à conta única do Tesouro? A gente vai lá para o artigo 43, vamos lá. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal. Conta única do Tesouro. Princípio da unidade de caixa. Princípio da unidade de tesouraria. Parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos, ficarão depositadas em conta separada. Quem tiver com o material ou com a LRF, onde tem conta separada, puxa uma seta e coloca. É um tipo de subconta. É um tipo de subconta. Por quê? Nas exceções, ou seja, aquelas exceções que não utilizam a conta única do Tesouro, aí sim ficam em conta separada. Então é que nem a Malu fala, né? Aqui o legislador não errou, ele se equivocou, tá? Então onde tem conta separada, o mais correto é você dizer, é um tipo de subconta, tá bom? É uma subconta com a finalidade específica de atender aquele regime, seja o RGPS, seja o RPPS. Se você for para o parágrafo 2º do 43 da LRF, a gente vai ter. É vedada a aplicação das disponibilidades do que trata o parágrafo 1º, ou seja, as disponibilidades dos regimes de previdência, é vedado aplicar em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Isso não pode. É vedado também aplicar em empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas, tá certo? Gente, levem para a prova o artigo 43, tá? Ele é bastante cobrado, tá bom? Essas exceções pouca gente lembra na hora da prova, tá? Dá um branco, né? Que são aqueles benditos artigos que pouca gente lê. Do artigo 29 até o artigo 47 da Lei de Responsabilidade Fiscal são os artigos, assim, para mim, os mais difíceis. Por quê? Poucos professores dão, poucos PDF abordam, as provas pouco cobram, mas quando cobra, gente, é aquela questão que faz a diferença, tá certo? Para fechar a teoria de hoje, vamos para jurisprudência, tá? A AFO não é só doutrina, não é só legislação, tá? Temos também jurisprudência. Trouxe aí jurisprudência com relação à conta única do Tesouro Nacional para vocês. Acompanha comigo no material, página 8. Primeira jurisprudência relacionada. É um ADI, tá? É um ADI 2661 de 2002.
As disponibilidades de caixa dos Estados-membros, dos órgãos ou entidades que os integram e das empresas por eles controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, cabendo unicamente à União Federal, mediante lei de caráter nacional, definir as exceções autorizadas pelo artigo 164, parágrafo 3º. Professor, embananou tudo essa jurisprudência. Vamos lá. Qual é a regra? Quem é que dá a regra do jogo para existir somente uma conta única para o Tesouro? É a própria Constituição Federal. Artigo 164, parágrafo 3º, ele vai dizer: todas as disponibilidades do poder público da União vão ser depositadas em conta única, princípio da unidade de caixa. O que a jurisprudência está falando é o seguinte, que as disponibilidades de caixa, ou seja, os recursos dos estados, né, e dos órgãos ou entidades que integram e das empresas vinculadas pelos estados serão depositadas em contas, né, em instituições oficiais. Ele não vai definir quem é a instituição financeira, não. Cabendo à União apenas definir as exceções no que diz respeito à conta única do Tesouro. Resumindo, a jurisprudência está falando o quê? Conta única do Tesouro Nacional é definido em decorrência da própria Constituição Federal. Cabendo à Constituição Federal apenas dispor sobre as exceções ao princípio da unidade de caixa. Ou seja, a própria Constituição fala dessa subconta do regime de previdência. Agora, cabe aos próprios estados, né, fazerem, né, definirem aí quais são as suas instituições oficiais, podendo inclusive ser uma instituição financeira privada, tá certo? Acontece muito, gente, tá bom? Por exemplo, os recursos daqui do Tribunal de Justiça, a gente trabalha, né, com folha de pagamento, a gente operacionaliza aí com o Bradesco, tá? Então a conta única dos demais entes que não sejam a União podem ser, né, administradas aí, operacionalizadas por outras instituições oficiais. Tá certo? Então, o que define aquela regra geral para a conta única do Tesouro é a própria Constituição Federal, tá certo? Então, é a primeira jurisprudência, é um ADI de 2002. A segunda jurisprudência é um ADI de, olha aí, 2020. Super recente, eu tô antenado na jurisprudência, tá, gente? Vamos lá, segunda. O artigo 29, caput e parágrafo único da medida provisória 2192 de 2001, que a gente falou aqui, possibilita que os depósitos judiciais outrora geridos por instituição financeira oficial sejam mantidos na instituição financeira privatizada ou na instituição adquirente do controle acionário daquela que foi privatizada. Com isso, generalização incompatível com o artigo 164, parágrafo 3º, ou seja, é como se fosse aí uma outra exceção. Olha a jurisprudência mexendo lá na regra da conta única do Tesouro, tá certo? E coloquei aí um julgado correlato para vocês juntarem junto com essa segunda jurisprudência, tá certo? Chega de enrolação e vamos para as questões. Podemos, alguma dúvida com relação a essa parte, né, de teoria? Podemos para as questões. Eu comecei a aula 6h40, então temos 15 minutos aí para fazer questões, tá bom? As questões começam na página 10, todas estão com gabarito aí, tá? Bora, sem perder tempo. Oi, Lica, concurseira. Primeira, a realização da receita e da despesa da União deve ser feita por via bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. O produto da arrecadação de todas as receitas da União deve ser, obrigatoriamente, recolhido à conta única do Tesouro Nacional no Banco do Brasil. Professor, tá certa essa questão? Gente, tá. E essa é aquele tipo de questão que o aluno fica meio em dúvida, porque se ele não estuda o decreto 93872, por isso que eu trouxe o artigo 2º do decreto, que é um decreto de 86, se o aluno não estuda, ele fica achando que essa questão forçou a barra, porque a Constituição Federal não fala do Banco do Brasil. O decreto 93872, no artigo 2º e nos seus parágrafos, ele fala que é no Banco do Brasil.
podendo exceções serem feitas a critério de quem? Do ministro da Fazenda, Ministério da Fazenda. Então a primeira questão, gente, ela tá correta. Ela pega a definição de conta única do Tesouro e acrescenta com o artigo 2º do decreto 93.872 de 86. Esse decreto, gente, ele não é muito estranho não, tá? Então não é um decreto que você nunca viu, não. Esse é o decreto que quem estuda restos a pagar tem que estudar. Então, restos a pagar, suprimento de fundos, trabalha muito com esse decreto. Aquelas situações em que podem, né, haver reinscrição de restos a pagar, tudo isso é retirado desse decreto, tá bom? Então, questão 1, correta. Questão 2. A conta única do Tesouro Nacional, mantida junto ao Banco do Brasil e gerida pelo Bacen, recebe as disponibilidades financeiras da União. Bora, agora eu quero participação. Tá certo ou tá errada essa segunda questão aí? A conta única do Tesouro Nacional, mantida junto ao Banco do Brasil e gerida pelo Banco Central, recebe as disponibilidades financeiras da União. Certo ou errada a segunda? Me ajudem. Gente, essa questão tá errada. Professor, não tô entendendo mais nada. Olha o jogo de palavras da CESP. Gente, a conta única, ela é mantida no Banco Central, sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, cujo agente operacionalizador é o Banco do Brasil. Olha o jogo de palavras. Ó, a questão fala: a conta única do Tesouro Nacional, mantida junto ao Banco Central. A questão falou Banco do Brasil. A conta é mantida junto ao Banco Central. Gerida pela Secretaria do Tesouro Nacional. E quem faz a operacionalização desses recursos é o Banco do Brasil ou outra instituição autorizada pelo Ministério da Fazenda. Vou já, Cláudia Leite. Cláudia Leite acabou de mandar um direct aqui pra mim. Tô acabando a aula. Pode até entrar se quiser, tá? Então a segunda tá errada. Deu pra entender aí, Mônica? Anota aí, corta as palavrinhas erradas e conserta a questão, tá? É desse jeito que a gente vai memorizando. Então daqui a pouco vai cair outra parecida, tu não erra mais. Então, a conta única, ela é mantida junto ao Bacen, gerida por quem? Pela Secretaria do Tesouro Nacional e operacionalizada pelo Banco do Brasil, tá certo? Segunda, errada. Terceira, nem todas as receitas são recolhidas à conta única do Tesouro, podendo ser revertidas a outras contas correntes. Gente, vimos diversas exceções, tá certo? Quais são as exceções? As unidades gestoras no exterior, aquelas contas de suprimentos de fundo, né, que usam contas tipo B, contas de fomento, contas de apoio à pesquisa, aquelas operações de crédito especiais, tá certo? Então tivemos diversas exceções aí trabalhadas ao longo da aula. Então a questão 3, correta. 4. Julgue os itens que se seguem a respeito do funcionamento da conta única do Tesouro Nacional. A unidade gestora pode providenciar, por iniciativa própria, o encerramento das contas correntes que estiverem sem movimentação por mais de 90 dias. Sim, falamos isso na aula. Mas tem algum tipo de conta que não é a partir de 90 dias, né? Qual é o tipo de conta que tem um prazo um pouquinho menor? A partir de 60 dias a gente já pode encerrar? Coloquem aí no chat. A questão tá correta, tá? Levou a regra. Gente, cuidado que CESP adora pegar a regra, adora pegar uma parte da regra e colocar a questão como correta. Tá certo. Existe um tipo de conta que é encerrada por falta de movimentação por mais de 60 dias. É a conta tipo B. Tá? Aquelas contas de suprimento de fundos que não utilizam o cartão corporativo. Essas são encerradas por falta de movimentação se passar mais de 60 dias. No geral, a partir de 90 dias sem movimentação. Então a quarta questão está correta. Ficaram com medo, né, de marcar certo, mas se acostumem. CESP adora fazer esse tipo de questão. 5. A conta única do Tesouro deve acolher todos os recursos arrecadados pelos órgãos e entidades federais, com exceção dos recursos vinculados a fundos para manutenção e desenvolvimento de atividades específicas de fundações federais. Gente, não só essas exceções.
Tivemos várias exceções trabalhadas na aula. De novo, quem trabalha com CIAF offline, contas das unidades gestoras no exterior, contas de fomento, contas de apoio à pesquisa, contas tipo B. Então falamos de diversas exceções aqui na aula, tá certo? Então a questão 5, ela tá errada porque ela diz que a exceção é só para trabalhar com fundo que trabalhe com Fundação Federal. Errado. Sexta. A conta única do Tesouro Nacional, mantida pelo Banco do Brasil, tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras da União, movimentáveis pelas unidades gestoras da Administração Federal, excluindo-se a contribuição previdenciária, que ingressa em conta específica administrada pelo INSS. E aí, WS? Chegou no finalzinho, né? Mas vai ficar salva, tá? Live. Gente, questão 6, ela tá errada. Primeiro, que os recursos vinculados aos regimes geral e regime próprio de servidor, né, de previdência dos servidores públicos, eles vão ficar separados, mas tipo, é uma subconta específica para regime de previdência. Desculpa, tá? Não é corona, pelo amor de Deus. Tá? Então, não se exclui a contribuição previdenciária. Na verdade, as exceções à utilização da conta única do Tesouro são aquelas que a gente já viu. Unidade gestora no exterior, conta de fomento, contas especiais, operações de crédito especial, tudo aquilo que a gente já viu. O caso das receitas vinculadas ao RGPS e da URPPS, eles ficam numa subconta com finalidade específica. É uma subconta da conta única do Tesouro, que vai ter ali tipo um cartãozinho laranja, tá? Ó, aqui merece uma observação especial, até porque a LRF deu uma série de vedações com relação a esses recursos dos regimes de previdência, tá certo? Então a sexta questão errada. Olha a sétima questão, excelente pra gente revisar tudo, tá bom? Questão CESP, Tribunal de Contas 2013. Questão boa, vamos lá, a gente vai revisar praticamente tudo. Letra A. As autarquias, fundos, fundações públicas e órgãos da administração pública federal direta não poderão efetuar aplicações financeiras na conta única do Tesouro Nacional nas modalidades de prazo fixo e diárias, sem a autorização legislativa específica. Certo ou errado a letra A? Bora! Certo ou errado a letra A? De novo, as autarquias, fundos e fundações e órgãos da administração pública federal direta não poderão efetuar suas aplicações financeiras na conta única do Tesouro nas modalidades de prazo fixo e diárias, sem autorização legislativa específica. É errado. Gente, eu falei isso aqui na sala várias vezes. A aplicação diária necessita de autorização legislativa. Se for aplicação a prazo fixo, não necessita de autorização em lei. Basta que tenha recurso próprio arrecadado. Tá vendo? Olha o nível da questão. CESP adora, né? Então tá errado por quê? Porque ele diz que prazo fixo e diário exige autorização legislativa. Não. Só quem exige autorização legislativa são as aplicações com aplicação diária. B. As contas de fomento são aquelas utilizadas exclusivamente para movimentação de recursos destinados à execução de programas sociais do governo federal. Gente, questãozinha mais pesada. Gente, aí não são as contas de fomento, são as contas de programas sociais. As contas de fomento, elas vão trabalhar com recursos de operação de créditos especiais. Então a letra B está errada, um erro sutil. Lembra que eu falei que uma questão só que eu vi que aprofundou mais? É isso. As contas de fomento vão trabalhar com aquelas operações de crédito especial. Quem trabalha com programa social são as contas de programas sociais. Letra B errada. Letra C. As contas de suprimento de fundos, quando não movimentadas por mais de 2 meses, deverão ter o saldo transferido para aplicações financeiras diárias. Professor, essa questão está errada porque não são 2 meses, são 60 dias, é? Não. O erro da questão não é esse. O que foi que eu disse para vocês? Depois de 60 dias sem movimentação nas contas tipo B,
ou no caso das contas de suprimento de fundos, tá certo? Elas não são transferidas, não, são encerradas. Letra C, errada, elas não são transferidas, elas são encerradas. Letra D. Nos casos específicos em que os recursos não possam ser movimentados diretamente na conta única do Tesouro Nacional, poderão ser abertas contas especiais que são utilizadas para a movimentação das disponibilidades financeiras das unidades gestoras que operam com cartão de crédito corporativo na modalidade offline. Gente, esse item, para você achar o erro, você tem que pensar muito. Porque é o seguinte, ó... Se ela trabalha, gente, na modalidade online, ela vai... Gente, precisa estudar mais isso. É um assunto bem chatinho, tá, Mônica? E claro que você, quem nunca viu esse assunto, pra pegar, assim, numa live de 1 hora e, tipo, aqui, sem slide, né? Porque no Instagram não tem como eu ficar passando slide aqui. Mais breve eu vou fazer umas lives mais dinâmicas pelo YouTube, porque lá eu consigo fazer transmissão de tela, né? Mas... Quem trabalha, gente, com o CIAF online, vai trabalhar com o cartão corporativo. Quem não trabalha com o CIAF online, né? Que aí sim vai trabalhar com as contas tipo B. Aí sim, quem trabalha com as contas tipo B não usa cartão corporativo. Gente, é um ou outro. Se não usa o cartão corporativo, vai ser utilizada uma conta tipo B. Gente, o que diabo é essa conta tipo B? É uma conta aberta no Banco do Brasil, por exemplo, tá? Em nome da pessoa física. Aí a pessoa física vai lá, faz o saque naquela conta corrente depositada no CPF dela, porque ele é um servidor que vai trabalhar com suprimento de fundos. Então ele faz o saque naquela conta tipo B específica. Por quê? Porque ele não trabalha com cartão corporativo. Porque quem trabalha com cartão corporativo trabalha diretamente com o sistema online. Lembrando que o cartão corporativo ele não é utilizado na função saque. Ele é utilizado na função fatura, tá? Não vá pegar o cartão corporativo que você receber, se você um dia utilizar, e fazer saque, não, que não pode. Quem faz saque é aquele servidor, né? A exceção, conta tipo B, que vai ser aberta uma conta em nome da pessoa física. Quem usa cartão corporativo utiliza o cartão na modalidade fatura. Então, letra D, errada. E a letra E, nosso gabarito. A conta única do Tesouro Nacional é operacionalizada por intermédio do Banco do Brasil. Ó, o termo correto é esse, operacionalizada. E tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas pelas unidades gestoras da Administração Pública Federal. Perfeito. Lindo! Se você tivesse começado essa questão de baixo para cima, você não teria perdido tanto tempo e quebrado tanto a cabeça, porque essa questão para mim foi uma das mais difíceis, não só desse material, mas de conta única do Tesouro, porque ela aborda praticamente tudo, ela pega regra, ela pega exceção, ela pega aplicação financeira, ela pega prazo para encerramento. Então, gente, esse é o tipo de questão que eu falo para os alunos, ó, essa é aquela questão que vai para o caderno de revisão. Tá? Porque nessa questão aqui você revisa absolutamente tudo. Quem usa o que concursos, pega essa questão, copia o enunciado, joga no Google, vai aparecer logo a questão dela, né? No que concursos. Pega essa questão, coloca no caderno, coloca lá, revisão, conta única do Tesouro, viu, Mônica? Essa questão aqui vai salvar almas na hora da prova, porque você vai revisar cada item e acaba voltando na matéria todinha, tá certo? Gente... a live vai encerrar daqui a 1 minuto e meio, então eu quero agradecer a vocês pela presença, tá certo? O material tá disponível, podem baixar, vou deixar o material até amanhã, tá certo? Aqui na minha bio, na bio do Instagram, o material vai ficar até amanhã para vocês baixarem, mas o vídeo vai ser postado hoje no YouTube, e lá no YouTube eu coloco o link do material, e o link vocês vão conseguir para sempre, vai ficar sempre na descrição do vídeo, tá? Dê uma divulgada no meu canal do YouTube, gente. Dê uma ajudada. Quem não tá seguindo, né? Quem não curtiu, nem não seguiu o meu canal do YouTube, vá lá, ativa as notificações. Todas as lives eu estou colocando lá no YouTube, tá certo? Então, estão ficando também aqui no meu IGTV. Então, dê uma forcinha lá que eu quero bombar nesse YouTube para fazer umas lives mais profissionais, né? Primeiro eu preciso chamar o povo para depois fazer umas livezinhas de respeito, tá bom? Então, obrigado. Fechamos aí 1 hora de aula. Gabarito das questões estão no material. Qualquer dúvida com questão, gente, pode chamar no direct, tá? Não só dúvida dessa aula. Qualquer outra dúvida que você tiver. Sou super acessível, tá?
Beijo, obrigado, boa noite. Tchau, tchau.